Olá, bom dia, paz do Senhor. Juntos para mais uma leitura. Leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e a partir do verso 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Jesus volta do monte. Nas palavras de Pedro, ele disse: Bom é estarmos aqui. Realmente é muito bom estarmos e desfrutarmos da presença de Deus. É muito bom estarmos na igreja, em lugares de devoção, de comunhão com Deus. Mas Jesus, o texto diz que ele desce no dia seguinte, depois de ter passado um período em oração, uma noite em oração, depois de uma experiência dessa, ele retorna para o vale, ele desce o monte. E o texto diz que uma multidão o aguarda. Uma multidão vem ao seu encontro. E dentre a multidão, uma pessoa se destaca. Um pai aflito, um pai que tem a necessidade, ele aponta, ele surge dentre a multidão. Uma multidão. Quantos problemas, certamente muitos problemas, muitas pessoas com problema, mas uma pessoa se destaca, uma pessoa, um pai de um único filho, e um filho que estava com problemas sérios, problema de possessão. E a palavra de Deus diz que um espírito que se apoderava dele, um espírito que tirava-lhe todo o seu poder, um espírito que exercia uma influência muito grande sobre a sua vida, um espírito que vinha para matá-lo. De acordo com Marcos e Mateus, diz que esse espírito, esse demônio, o lançava na água e o lançava no fogo. Esse espírito, esse demônio, tentava tirar a vida deste jovem, deste filho único de um pai. Com certeza, muitos problemas, muitas pessoas que foram até a presença de Jesus tinham problemas, tinham as suas demandas. E o Senhor vai de encontro a essas necessidades. Ele está na presença, ele está diante dessa multidão. Mas um deles se destaca, um deles clama, um deles roga para que o seu filho seja atendido. Vem, veja o meu filho. Suplico-te que vejas meu filho, porque é o único, é filho único, é filho amado, uma vida que está sendo destruída. Temos nossas demandas, temos as nossas necessidades. E quantas vezes na presença de Jesus, quantas vezes presenciamos pessoas
que realmente clamam, pessoas que suplicam a Deus. E muitas vezes, com os nossos problemas, nós não temos a ousadia, não temos a coragem e não queremos dar vexame. Mas a necessidade deste homem é maior. E por causa dessa necessidade, por causa desse amor, por causa desta vida que está sendo destruída por uma influência maligna, esse pai clama, esse pai extrapola e ele roga a Jesus para que ele veja o seu filho, para que ele atenda, para que ele venha e resolver o seu problema, o seu grande problema. E o texto diz que esse texto diz que eles comunicam a Jesus: pedi para os teus discípulos e eles não puderam. 3 discípulos estavam com Jesus, na presença dele, mas não desfrutaram da sua presença. Jesus orava, mas esses 3 não estavam em oração. E no vale haviam 9 discípulos que também não estavam em oração. Discípulos que estavam ali discutindo, havia uma discussão entre eles. E esse tema estava sendo debatido, mas não havia ação. Muita conversa, muitas discussões, muitos temas, mas pouca ação e pouco poder. E falta-lhe poder porque não busca esse poder em Deus. 3 discípulos no monte, 3 discípulos na presença de Deus que não desfrutam desta presença. Enquanto Jesus ora, esses dormem. Agora no vale, eles não estão dormindo, eles estão em discussões infrutíferas. E o momento não é de discussão, mas o momento era de agir, era demonstrar o poder de Deus, trazendo libertação, repreendendo aquele demônio. Não puderam, lhes faltou poder, porque não estavam buscando esse poder em oração. Que esse texto possa trazer lições para as nossas vidas. Que nós possamos entender a demanda do vale, as necessidades que estão diante de nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, que possamos entender que existem necessidades, que precisamos sim do momento sagrado, do momento do templo, do momento do monte, mas não devemos ficar o tempo todo no monte, sendo que há demandas no vale. Existem pessoas precisando de ajuda, precisando de libertação. O diabo precisa ser confrontado, ele precisa ser expulso e pessoas precisam ser libertas desse poder maligno. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus.